Como é que foram de viagem? Tudo Bom te ótimo, ver. graças a Deus. Vamos entrar? Vocês querem um cafezinho, querem uma água? E Moisés é o atual presidente da IBA, que é o revolucionário da Bahia Farm Show. Ele prometeu que esse ano seria o ano de superação da Bahia Farm. Assim, eles estão trazendo muitos investimentos, muitos empresários da região inteira. Você vê, tem painel o dia inteiro. Muito. Eu vi o mapa das empresas, eu fiquei assustado, impressionado com a quantidade de empresas de vários segmentos, todos relacionados ao agro, claro, mas assim, diversos segmentos. Você vê a complexidade, né, do agro. Né? Não é simples, né? Se sofisticou cada vez mais e é nessa linha até do que a gente vai falar, né? Porque assim, tem uma sofisticação grande o agronegócio. Em termos de tecnologias, sempre avançando, a produtividade melhora cada vez, a eficiência, e nessa mesma linha que a eficiência tributária também precisa acompanhar para que a empresa tenha um novo ciclo de crescimento. Né? Então, para ela se manter competitivo no mercado, como é o do agronegócio, que depende de fatores climáticos, fatores de mercado global, de câmbio, etc. Então, é fundamental que a empresa esteja profissionalizada, né? Ainda que familiar, não é um problema ser familiar, a questão é a organização e fazer essa verificação se há créditos na mesa. É esse o grande tema do nosso debate hoje. Doutor Tiago, quando chega uma empresa aqui, seja familiar, seja do comércio, do agro, em qualquer setor, em qualquer segmento, hoje a dor de cabeça delas e a reforma tributária? Doutora, e essa reforma, o que vai acontecer? Porque gerou um desespero avassalador, todos os gestores não sabem o que fazer e se vão ter que se adequar a algum tipo de procedimento, se os dividendos vão ser tributados, como é que faz para evitar a tributação? E assim, diante de tantas mudanças legislativas, porque na verdade todos, até operadores do direito, fomos pegos de surpresa com muitas mudanças. Sim. Até o final do ano passado nós tínhamos aquela mudança que falava sobre a questão da divisão dos dividendos, da tributação sobre os dividendos acima de 50 mil mês, acima de 600 mil ano. Isso já foi uma grande problemática aqui na nossa região, porque a gente sabe que grande parte das empresas, elas têm essa divisão de lucros acima de 600 mil ano, acima de 50 mil mês, então já colocaram as mãos na cabeça, eita, vou ser tributado. Se eu ganho 1 milhão, 100 mil vai para o fisco. Então, já houve esse desespero, assim, regionalizado, né? E foi uma das questões que assim, dentre tantas questões que chegaram até o escritório e a gente teve que alinhar, assim, atas, né? Enfim, de distribuição de lucros, enfim. E isso gerou repercussões até agora, declaração de imposto de renda, porque os sócios não sabiam, e eu declaro, não declaro, se eu recebi ano passado, mas o repasse só foi feito esse ano. Enfim, então, diversos pontos e nuances dessas mudanças legislativas, elas são trazidas para nós no nosso dia a dia aqui, recorrente. Chegam aqui clientes do agro, do comércio, e trazem esses pontos. E quando a gente fala de compensação de crédito, aí a gente vai para o outro lado, né, da moeda. Porque ao invés de perder, é como a gente fala assim, aquele caixa invisível das empresas, a gente trouxe esse tempo. Então, eu acredito que o que a gente tem que pontuar na rádio, já ir assim direto ao ponto, é como o empresário ele pode ter uma visão além, né? Como ele pode se beneficiar, muitas vezes no momento de crise ou no momento de incerteza, buscando as consultorias corretas, tendo uma visão mais assertiva do seu negócio, uma gestão mais profissionalizada. Porque as empresas que chegam até aqui também, muitas frutos do agro, não têm a profissionalização necessária para poder ter essa visão de opa, então eu tenho um direito a um crédito que eu nem sabia que existia. Crédito próprio, né?
crédito próprio. Então, eu acredito que seja bom a gente falar um pouquinho sobre isso, assim, desmistificar. Falar assim, olha, você aí que está desesperado com a reforma, existem soluções que estão na mesa e você não está se atentando. Sim, você, produtor rural, você, comerciante, principalmente nesse momento aqui em Barreiras, que está desesperado, está pensando em fechar as portas, porque a gestão não fez isso, a gestão, o Toniel, a gestão... Mas existem formas de salvar o seu negócio que muitas vezes você não sabe. Com certeza. Então, eu acho que é esse ponto que a gente podia abordar. Com certeza. E se você for parar para analisar essa mudança legislativa, e olha que eu falo em nome da Valestrar, que é a empresa que trabalha com assessoria empresarial voltada ali à análise tributária, fiscal. Então, estamos acostumados a ver a legislação tributária alterar diariamente e o entendimento jurisprudencial sobre os tributos também se alterarem de forma muito dinâmica. E justamente aí surgem os créditos tributários. Mas essa mudança legislativa que temos agora é a maior dos últimos 40 anos, aproximadamente, né? Desde a Constituição ali de 88. Então, a mudança, até para quem trabalha exatamente com isso, é muito drástica. Né? Basta dizer que a partir de 2027, estamos falando de menos de 6 meses, não vai existir mais PIS/COFINS. Então, assim, o empresário que não colocar como prioridade verificar o seu processo fiscal e se há créditos tributários de PIS/COFINS, por exemplo, ele só tem até o final do ano para fazer isso. Saiu uma publicação da Receita Federal na semana passada, dizendo que há constituídos mais de 100 mil empresas têm créditos constituídos de PIS/COFINS no valor que supera 140 bilhões de reais. Ou seja, não estamos falando de uma novidade ou de algo muito escondido, mas se você for parar para analisar, o universo de empresas que existe no Brasil, 100 mil é muito pouco. 100 mil que tem créditos constituídos. Né? Então, a grande missão nossa, enquanto profissionais, e aqui também falando em nome da Valestrar, assim, a grande missão nossa é como você falou, desmistificar o acesso a esse crédito tributário, desmistificar que só as maiores empresas do Brasil podem ter acesso. Trazer esse diagnóstico para as empresas, para que elas possam ver se tem direito ou não a crédito tributário e ao invés de tomar crédito no mercado, há uma taxa de juros altíssima, tendo que fornecer garantias ainda, bens de garantia, ela pode olhar primeiro se tem créditos próprios para poder utilizar. Perfeito. Economizando assim. 2 pontos importantíssimos na sua fala, que a gente tem que pontuar na rádio, e aí é exatamente isso, prazo e valor. Quando você falou, a partir de 2027 não teríamos mais... 2027 é amanhã, né? É amanhã. Amanhã. Nós estamos no São João. Tem Copa do Mundo. Pessoal, nós estamos no São João. Embora, muito embora. A gente gostaria aqui, né, de ter um São João na cidade, enfim. Mas nós estamos no São João. E daqui até o final do ano são 6 meses. Menos de 6 meses. Ainda tem eleições. Ainda tem eleições. Temos Copa do Mundo, temos um ano aí bem dinâmico. Sim. Então, esse prazo é E a Receita ainda deixou claro isso, né? Ela divulgou, porque tinha uma dúvida, assim, algumas pessoas diziam que mesmo com a saída do PIS/COFINS do ordenamento, com a substituição pela CBS, que seria possível constituir créditos ainda, né? Por conta dos 5 anos para trás. E a Receita já deixou claro que quem constituir o crédito em cima do PIS/COFINS esse ano, portanto, até dezembro, poderá compensar esse crédito com a CBS, mas não poderá constituir na CBS. Então, tem que constituir até o final do ano. Então, imagine que hoje tem, como eu falei, 100 mil empresas aproximadamente, mais de 100 mil empresas, com 140 bilhões de reais. Esse é um outro dado que chama atenção, 140 bilhões de reais. Nós estamos falando de um ano com uma economia... né, de todo modo desequilibrada, muitas empresas com risco de fecharem as portas, toda essa questão social, econômica em fervor. A gente falar em 140 bilhões de reais em crédito tributário é um valor muito expressivo e que as empresas precisam se atentar, é a saúde financeira da empresa. Sim. Então, a gente tem 2 questões importantíssimas para a gente já começar abordando, prazo e valor. Perfeito, pontuar isso aí. Tem uma pergunta aqui que eu não acho que ela seja muito pertinente, mas a gente pode entrar nela. Por que a maioria das empresas, doutor Thiago, não identifica esses créditos?
Olha, eu acho que por uma questão cultural de não conhecer isso, de não conhecer essa possibilidade, que eu acho que esse é o nosso papel também, e por isso a gente se espalha pelo Brasil para poder entender, né? Porque a Valestrar tem a matriz em São Paulo, mas tem 15 filiais e aumentando em todo o Brasil. Eu sou o diretor da filial da Bahia, então a nossa função, a nossa missão, vamos dizer assim, é justamente fazer com que as pessoas entendam que é possível e que é fundamental, no mínimo, fazer um diagnóstico e verificar se há esse crédito tributário disponível para ser utilizado ou não. Enfim, mas o diagnóstico deve ser uma prioridade para a empresa. Ótimo. Você acha que é necessário a gente falar sobre essa questão da auditoria tributária preventiva ou o diagnóstico ele já é suficiente para se chegar nesse número? Não precisa a gente falar da auditoria. Não, acho que o ponto não é esse, né? Nós, na verdade, você sabe como é que a gente não vai fazer propaganda, né? Não é esse o objetivo, mas assim, como é que nós fazemos? Nós pegamos sem contrato, sem necessidade de pagamento nenhum pelo cliente e fazemos justamente uma análise, um diagnóstico, né? Entregamos em cerca de uma semana, 10 dias úteis, entregamos para o cliente ali um diagnóstico, se há a possibilidade dele fazer alguma recuperação de crédito ou não, né? Então, a partir disso, sim. Então, é como se fosse uma auditoria, como você falou, né? Eu achei bom a gente limitar o ponto para não parecer que é propaganda, né? Não quero. Mas eu gostei inclusive, disso. Inclusive, o próprio marketing me avisou lá, falou, não é. Quais são setores que costumam ter mais oportunidades de recuperação de crédito? Você pode falar um pouquinho para a gente? Aqui nós temos um setor, aí eu vou falar, eu vou trazer esse ponto, que nós temos um setor muito pujante do agronegócio, em franco crescimento e desenvolvimento, mas nós temos também um comércio muito crescente, nós temos aqui um setor de atacado, de varejo, enfim, de diversos segmentos econômicos que são muito crescentes na nossa região. Mas quais setores que costumam ter mais oportunidades e que as empresas devem se atentar para essa recuperação de créditos? Olha, os setores de indústria e comércio são os que mais têm oportunidades de uma forma geral. Em termos de agronegócio, as agroindústrias têm muitas oportunidades de crédito. As agroexportadoras também têm oportunidades de crédito. Inclusive, em relação às agroindústrias, temos uma decisão muito recente, de maio agora, do STJ, da segunda turma, em relação a uma empresa de biodiesel, né? Então, assim, eu não vou entrar no juridiquês, mas um tema muito interessante que estava em discussão, ainda está em discussão, mas teve um julgamento pelo STJ e que vai favorecer, assim, vai abrir um campo absurdo para empresas do biodiesel que vão ter um crédito muito relevante a recuperar. Então, é só um exemplo para se entender como que as alterações legislativas vêm e com elas aí os entendimentos jurisprudenciais também mudam muito. Aliás, a própria Receita Federal muda o seu entendimento. Com certeza. Então, e é justamente nessas mudanças ou nessas alterações que uma assessoria que trabalha exatamente com isso, ela fica antenada para poder chegar no cliente que tem aquele perfil específico e dizer, olha, para a sua empresa há uma oportunidade específica X. Para outra empresa, como você falou de comércio, o comércio tem muitas oportunidades também. Né? O comércio de produtos do agro, claro, especificamente temos oportunidades específicas, mas para comércios em geral também. E que pertinente nós trazermos esse assunto na Semana da Bahia Farm Show, um momento latente na nossa região, que angaria muitos convidados. Nós temos aí uma previsão de mais de 150 mil convidados só hoje, lá na Bahia Farm Show, dentre autoridades, empresários, que vão rodar no nosso Oeste Baiano começando hoje, dia 8 até dia 13 de junho. Não estou fazendo, isso aqui não é uma publi, mas é a Bahia Farm Show que movimenta toda a nossa região Oeste. Então, falar sobre agroindústria com empresas que têm possibilidade de recuperar esse crédito nesse momento da Bahia Farm Show, sensacional. Então, teremos muitas parcerias e muitos trabalhos pela frente, não é, doutor Tiago? Com certeza, estamos aqui para poder ajudar, para poder prestar um apoio e fazer com que a empresa tenha um desenvolvimento e que o Oeste da Bahia continue com
com essa pujança que tem e principalmente com esse destaque a nível nacional e internacional também. Tá? Que maravilha! Que tributos costumam entrar normalmente nessa revisão, doutor Tiago? Olha, normalmente nós revisamos, claro que vai variar de segmento de empresa e também de regime tributário, se a empresa é do lucro real, do lucro presumido, mas via de regra, de uma forma mais geral, nós revisamos muito a base de cálculo do PIS e COFINS, os insumos utilizados na empresa, e isso você falando de agroindústria, é o coração da agroindústria, são os insumos, né? A classificação de insumos. Então, a base de cálculo do PIS e COFINS é um tema muito importante. Temos também questões relacionadas ao ICMS, ao IPI, né? No caso das indústrias. Então, enfim, vai depender de cada segmento empresarial e do regime de tributação daquela empresa específica. Tá? A gente pode dizer que isso impacta diretamente na competitividade das empresas? Sim, fundamentalmente. Basta dizer, como eu falei, tem mais de 100 mil empresas com créditos constituídos para fazer. Então, em outras palavras, é dizer, quem não está perdendo um pouco a competitividade, porque toda empresa precisa de crédito. Se ela não usa crédito próprio tributário dela, que não é mágica, são valores que ela pagou a mais e que ela está recuperando. É basicamente retirar o excesso e pagar o certo. Se ela não faz isso e deixa o excesso para lá, vamos dizer assim, ela vai ter que buscar um crédito no mercado. E o crédito no mercado é muito mais caro do que você buscar um crédito seu, obviamente. Então, sem dúvida nenhuma, você falar em uma análise fiscal é você falar em um incremento na sua competitividade num mercado cada vez mais difícil, não só no ramo do agronegócio, mas no mundo de hoje você não tem como falar de uma empresa que não utiliza todas as ferramentas possíveis para aumentar a sua competitividade. Perfeito. Ainda mais no mundo de hoje, né, doutor Tiago, com tantas transições, com tantas questões que estamos passando do ponto de vista sociopolítico, econômico, estar competitivo é estar, na verdade, com a saúde financeira em dia, é garantir a continuidade dos seus negócios. Quando nós falamos também em empresa familiar, não está aqui no roteiro, nós estamos aqui trazendo também um contexto em que muitas empresas aqui, mais de 90% das empresas do Brasil são empresas familiares e aqui na nossa região, fundamentalmente, nós temos muitas empresas do agronegócio que são fundadas nas famílias. Com isso, nós temos pontos positivos e também pontos negativos. Pontos positivos eu posso destacar a questão da base familiar, da relação de confiança e do fortalecimento dos negócios, da tradição de família, dos valores que são perpassados por gerações. Mas, por outro lado, muitas empresas familiares não trazem a profissionalização devida e acabam justamente engessando em certos padrões ou ditames e acabam não avançando. Então, como uma empresa familiar, seja do agronegócio, seja do comércio, ela pode se beneficiar desse diagnóstico? O que ela deve fazer? Procurar um advogado, procurar avalestrar, procurar essas empresas que atuam nesse segmento e fazer um diagnóstico, independentemente do resultado, o que ela tem que fazer? Diz assim, como é que o empresário agora que está ouvindo esse programa, o que ele deve se atentar nesse momento? Olha, excelente pergunta, tá, doutora Zizete? Eu ainda não acostumei te chamar de doutora Zizete. Doutora, a gente se conhece há 30 anos, mais ou menos, aí fica difícil, doutora, né? Não, mas olha, o primeiro passo, a primeira coisa que tem que ser dita, me parece, é o seguinte. Empresa familiar não é um problema. Perfeito. O problema é a falta de profissionalização. Então, ser familiar não é um problema. Como você mesmo falou, há muitos pontos favoráveis nas empresas familiares. A grande questão é profissionalizada a gestão? Além disso, a gestão financeira, a gestão administrativa e a gestão tributária também. E é justamente nesse ponto que estamos tocando. Tem profissionais aptos para fazer esse diagnóstico dentro da empresa, internamente? É muito difícil. E qual a principal orientação para o empresário que nunca fez uma revisão tributária? Olha, o primeiro ponto, acredito que é desmistificar, como falamos aqui, de que não é um segredo, nem é algo para empresas apenas da Bolsa de Valores ou empresas bilionárias. Perfeito.
é uma ferramenta que deve ser utilizada, como eu falei, para fazer um diagnóstico de se houve um pagamento em excesso, se houve um pagamento indevido a maior. Não é uma mágica, não é um pagar menos, é pagar o correto. Então, acredito que o empresário que nos ouve, o que ele deve fazer? Procurar uma assessoria especializada para fazer um diagnóstico, fazer um levantamento se há oportunidades para a sua empresa e a partir daí, sim, ele verificando o valor que está lá na mesa, ele pode entender que faz mais sentido ele aproveitar um crédito próprio, sem custo, de pagar juros, etc., do que ir atrás de crédito financeiro do banco, na avalanche que temos hoje ali de juros altos, né, esse ciclo de recuperações judiciais que estamos passando. Então, são, na minha visão, um reflexo de talvez uma desorganização fiscal que pode ter acontecido em algum momento, não por erro de profissionais da empresa, mas por falta de um conhecimento especializado, técnico naquele assunto. Perfeito. Eu acredito que, assim como o empresário ele precisa ter um planejamento financeiro, ele precisa ter um planejamento sucessório, ele precisa ter um planejamento da sua gestão como toda, a questão da revisão tributária, ela se torna importantíssima, imprescindível para a continuidade dos negócios. Porque exatamente aquele crédito, aquele valor que falta para que ele possa continuar os seus negócios, pode estar aí, escondido, e precisa ser analisado, precisa ter esse diagnóstico mais profissional, mais preciso. Então, eu vejo com muito bons olhos essa participação do Dr. Thiago nesse momento aqui no programa e nesse momento que nós estamos passando na nossa região oeste, em Barreiras especificamente, trazendo esse alerta para as empresas, para as famílias empresárias, nessa semana de Bahia Farm Show, fazendo esse alerta para tantas empresas familiares do agronegócio, do nosso comércio, da nossa região, trazendo o tema da compensação e da revisão de créditos tributários como fundamental para a saúde financeira da empresa, para a continuidade dos negócios empresariais. Eu acho que nós temos um programa já pronto. Não tem nem mais o que falar. Na verdade, já podia ir ao ar na Band, a gente nem precisaria ir lá.